Daí, pessoal, mais uma resolução. Os gráficos 1 e 2 podem ser, respectivamente, as representações das funções. Aí eu tenho em cada alternativa aí duas funções, uma que representa o gráfico número 1 e a outra o gráfico número 2. Então, eu tenho que verificar em qual das alternativas estas funções elas podem efetivamente representar esses gráficos ou podem corresponder a essas representações gráficas. Eu observo que essas duas funções elas têm um aspecto de função exponencial, uma função exponencial crescente e uma função exponencial decrescente. Então, vou reproduzir aqui rapidamente essas duas funções. Aqui eu tenho o primeiro, que seria a função 1, né, ou gráfico 1, eixo x e eixo y, e aqui eu tenho a representação gráfica número 2, ou gráfico número 2, x, y. Aqui eu vou colocar a curva ascendente. Deixa eu colocar aqui nessa espessura, vou fazer de vermelho. Vou colocar com esse aspecto aqui, ó. Ok. E a outra curva descendente, a função decrescente, com esse aspecto. Muito bem. Bom, então, partindo do princípio, né, de uma representação de função exponencial no modelo mais primitivo f de x igual a base A elevado a um expoente x, uma base A elevada a um expoente x, o gráfico assume esse comportamento igual do 1 quando esse valor de A for um valor maior que 1, quando a base for maior que 1. E esse outro gráfico decrescente, com a curva descendente, quando a base da potência for um valor entre 0 e 1. Então, é assim que eu vou diferenciar o gráfico 1 e o gráfico 2. São funções exponenciais com uma base maior que 1 e com uma base entre 0 e 1. Se eu pensar na letra A, analisando a letra A, o que acontece? A primeira função, f de x, é igual a 2 elevado na x, faz sentido, né? Base 2, olha só, é maior do que 1, 2 é maior que 1. Então, essa função 2 elevado na x pode representar esse gráfico número 1. Então, nessa letra A, significa que esse gráfico aqui está correto. Então, eu vou circular cada vez que eu tiver a função correta em relação ao gráfico. Então, na letra A, essa função pode representar o primeiro gráfico. Ainda na letra A, eu tenho a função g, que deve representar também, para ser a resposta correta, a função do segundo gráfico, né, ou gráfico 2. G de x igual a raiz quadrada de 2 elevado ao expoente x. Bom, e aí o que acontece? Ó? Acontece que a base aqui, nesta função g, a base da potência, também é maior do que 1. Também se refere a um gráfico dessa natureza. Por que isso? Porque eu sei que a raiz quadrada de 2 ela pode ser arredondada para 1,4 ou 1,41. Então, eu tenho aqui 1,41 elevado ao expoente x. E aí eu tenho, então, uma base maior do que 1, é 1,4. E aí a função seria também decrescente. Então, nota que tanto a função f quanto a função g, elas representam funções com essa natureza de crescimento do gráfico 1. Então, a função g aqui não representa o gráfico 2, portanto, a letra A não pode ser resposta. Ok.
Deixa eu analisar a letra B. Na letra B, a função f de x, que deve representar o gráfico 1, é igual a 1 meio elevado ao expoente x. E aqui de cara eu já percebo, né, que a base é 1 meio, é uma base entre 0 e 1, e sendo entre 0 e 1, a função aqui seria decrescente. Então, essa função f de x aqui, ela não serve para esse primeiro gráfico, ela serve justamente para o segundo gráfico. Então, só por causa disso, eu já consigo também eliminar a letra B. Então, letra A não pode ser, letra B não pode ser. Já no caso da função g da letra B, g de x é igual a 3 na menos x. E aqui, inclusive, pode estabelecer uma ilusão, né? Porque eu tenho aqui base 3, olha só, base 3, e essa base 3 me remete a um gráfico desta natureza, que também estaria errado, portanto. Então, a função f está errada e a função g também estaria, por causa dessa base 3, sendo base 3, uma base maior que 1, teria que corresponder ao gráfico crescente. Mas observa que o expoente dessa base 3 é o expoente negativo. Então, na realidade, essa função g de x, na letra B, ela pode ser reescrita como 1/3 elevado ao expoente x. E aí sim, ó, eu tenho uma base entre 0 e 1, e aí uma base entre 0 e 1, ela satisfaz a condição de formação desse gráfico número 2. Então, na letra B, isso aqui está incorreto, mas essa aqui estaria correta. Ó. Essa do expoente negativo estaria correta. Eu elimino a letra B, não pela G, mas pela F. A letra C. A letra C, eu tenho a função f de x igual a 2 elevado na menos x. Aqui tem que cuidar, né? O mesmo fator de engano da letra B. A base é maior que 1, então parece que essa função aqui, ó, ela está de acordo com esse gráfico, base maior que 1, mas o expoente ele é negativo. E sendo assim, essa função f, ela pode ser reescrita f de x igual a 1 meio elevado ao expoente x. E aí, olha só, a base aqui, ó, está entre 0 e 1. Entre 0 e 1 vai ser representado por um gráfico com um formato decrescente. Então, essa função 2 na menos x, ela é adequada não para esse primeiro, mas para esse segundo gráfico. Então, já consigo perceber que a letra C também fica errada, né? Então, já posso eliminar também a letra C. Na letra G, na letra C, o gráfico g de x, o que eu tenho ali? Eu tenho 5 na menos x. Bom, aí lembra, né? Foi igual a letra B ali do 3 elevado na menos x. 5 na menos x, eu posso reescrever essa função como 1/5 na x. E olha só, 1/5 na x, eu tenho uma base entre 0 e 1, e base entre 0 e 1 significa decrescimento na função exponencial. Então, essa função g faz sentido, ela é adequada para essa representação. Então, a função g está correta, mas a f não. Então, por isso, não é a resposta ainda, porque uma serve e a outra não. Letra D. A letra D, eu tenho f de x igual a 2x. Nota que não é 2 elevado na x, é 2x. E a função g de x é igual a x sobre 3. Bom, isso aqui são duas funções de primeiro grau. A representação tanto da função f quanto da função g são retas, né? E são retas subindo. Aqui, ó, o 2 é positivo. Isso, a representação é uma reta que sobe. E essa também, né? A representação gráfica dessa função g de x aqui também é uma reta que sobe, já que isso pode ser escrito como
g de x igual a 1/3 de x. Então, antes do x é positivo, ó, significa reta que sobe. Então, a letra D também não é correta, porque o que eu tenho como representação gráfica não é uma reta, né? Eu tenho uma curva exponencial. Então, letra D também não é. Só ficamos com a letra E. A letra E será a resposta. Só vou fazer a confirmação. Letra E eu tenho f de x igual a π elevado ao expoente x. Ok. O π é um valor maior que 1, né? Π é 3,14. Então, eu tenho aqui uma base maior que 1. Quando a base é maior que 1, o gráfico assume esse aspecto. Então, logo, essa função f de x aqui, ela está correta. Ó. Essa aqui está correta. E a função g? G de x é igual a 2 na menos x. Bom, aí já vimos, né, que 2 na menos x, isso pode ser reescrita, essa função, como 1/2 elevado na x. E aí a base aqui, ó, é igual a 1/2, que é uma base entre 0 e 1. E base entre 0 e 1 significa decrescimento no gráfico, uma função exponencial decrescente. Então, essa função aqui também está correta. Pode significar a dona desse gráfico. Então, as duas estão corretas, ficamos com realmente a letra E. Então, lembrando que em cada análise, eu tive que, para fazer esta observação gráfica, usar esse modelo aqui, ó, esse modelo genérico, f de x igual a elevado ao expoente x positivo, certo? Então, quando eu tinha o expoente negativo, eu invertia a base para poder fazer a análise correta, ok? Então, resposta alternativa E. Espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.